Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula da quarta-feira, iremos dar continuidade aos nossos assuntos da semana e, lembrando mais uma vez, vamos fazer as atividades, tá? E acompanhar todas as aulas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos agora trazer nossa aula de história. Na nossa página 33, nosso livro, iremos estudar sobre o períodos históricos. Os períodos históricos são divididos em três, tá? E antes dos períodos históricos é nomeado como período pré-colonial, que vai de 1500, da chegada dos portugueses, até 1534. Esse período é caracterizado pelo comércio, tá, asiático e, fora isso, a negociação com os indígenas sobre a extração do pau-brasil. Além disso, esse período foi importante porque houve, tá, as primeiras fundações de vilas brasileiras e, além disso, tá, também foi feito proteção para impedir invasões de franceses para dominar o novo território conhecido aí pelos portugueses. Outra coisa que é bem importante nesse período pré-colonial foi que Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar e começou a cultivá-lo no litoral, tá? Bom, o período colonial, que é o primeiro período, é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios pelo processo de escravização dos africanos, tá? Os africanos, como bem sabemos, foram trazidos para trabalhar nas lavouras de canas de açúcar, tá? Como no período açucareiro foi crescendo e o açúcar era considerado artigo de luxo para venda na Europa, tá? Nesse período colonial, muitas cidades foram fundadas e cresceram, tá, para atender a demanda de produção da cana-de-açúcar, criação de gado, ouro e de café, tá? Esse período também é caracterizado por ser o maior período da nossa história. Além disso, nesse período de colonial foram muitas revoltas acontecidas e, além disso, nesse período houve a miscigenação do nosso povo, tá? Na página 34, vamos perceber sobre o período colonial e ele é caracterizado, tá, pela chegada de Dom João, tá, que iniciou várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Com a chegada de Dom João, foram implantadas, além de imprensa, Banco do Brasil, fábricas, jardim e escolas, museus e bibliotecas reais, tá? Também foi no período que durou entre 1822 a 1889 que aconteceram, tá? Tanto a independência do Brasil, onde não havia mais monarquia, tá? Ou seja, o domínio por reis ou outra pessoa da corte real, mas por governadores. E também houve a marca da Lei Áurea, onde houve a libertação dos escravos, tá? Que a gente já sabe que foi assinado pela princesa Isabel. E o outro período que aconteceu é o período republicano, que teve início em 1889, onde, nesse período, o Marechal Deodoro Fonseca derrubou a monarquia e toda a família real foi obrigada a deixar o Brasil. Vamos lá. A nossa atividade de hoje, na primeira questão, pede para que você observe os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo e enumere 1 para período colonial, 2 para período imperial e 3 para período republicano. Então, você vai ler o que é a característica e vai enumerar conforme o que você aprendeu. Na segunda questão, está pedindo para que você sublinhe as alternativas corretas. Então, você vai ler, prestar bastante atenção para poder responder.
Na terceira questão, da página 35, vai pedir para você pesquisar e indicar a época do surgimento de sua cidade, marcando X nos quadros abaixo. A sua cidade nasceu no período colonial, imperial ou republicano. Então, você vai marcar um X e qual ela nasceu, tá? Na quarta questão, você vai escrever quem governa na monarquia, tá? E quem governa na república, que é o nosso sistema atual. Na quinta questão, você vai escrever abaixo o principal acontecimento de cada período. Qual foi o principal acontecimento do período colonial, imperial e o republicano, tá? Então, conforme que você aprendeu, você vai colocar aqui. Bom, vamos introduzir agora nossa aula de tabuada. Bom, na página 22 do nosso livro de tabuada, tá? Vamos observar o gráfico, tá? Da quantidade de livros que vendeu uma livraria em 4 meses, tá? Vão dar a quantidade aqui e os meses embaixo. Você vai, na letra A, dizer qual a diferença de vendas entre os livros de janeiro e fevereiro. Então, se eu vendi 300 em janeiro e 200 em fevereiro, quanto de diferente eu vendi? Então, você vai dizer. Na letra B, quantos livros foram vendidos a mais entre fevereiro e março? Então, você vai ver aí, olha, fazendo a diferença. Em fevereiro eu vendi 200 e em março 400. Então, quantos a mais Márcio vendeu que no mês de fevereiro? Na letra C, você vai dizer quantos livros foram vendidos a menos entre o mês de fevereiro e abril, tá? Você vai fazer a subtração entre esses 2 meses. E na letra D, quantos livros foram vendidos a menos entre os meses de março e abril? Então, você vai fazer a subtração para chegar ao resultado. Bom, amores, na página 23, vocês só vão fazer a segunda questão, tá? Porque a primeira questão é necessário que a gente faça em sala. A segunda questão, você vai efetuar todas as subtrações, tá? E após feito todas as subtrações, vocês vão organizá-las, tá? De forma crescente, qual é o menor até qual é o maior, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Por hoje é só, tá? Façam as atividades, tá bom? Que eles têm importância. A tia ama muito vocês. Beijão.